Como a psicanálise pode ser pensada num contexto atual, na sua visão, aos círculos religiosos, aos templos religiosos, aos locais onde se aglomeram pessoas para orar. Eu acredito, um pouco da experiência que temos, que a psicanálise nunca foi avessa à religião. Ela apenas deu uma explicação de acordo com o que as pessoas sentiam. Por exemplo, nós sabemos, né? Isso foi um tema que depois Jung aperfeiçoou, do religare, né? Que a verdadeira religiosidade está no religar por dentro. Mas, dentro do sete analítico, é importante atestar que os templos religiosos são importantes. Retire, por exemplo, uma igreja da sociedade e você verá os bares, as casas de jogos, os locais de excessiva ansiedade se multiplicarem. Então, o religare, sim, religar-se está dentro de nós. Mas o fator externo, a extroversão, também é importante. Porque dentro de um parâmetro físico, dentro de uma questão antropossociopsicológica, a igreja, o templo, os religiosos, eles fazem uma verdadeira purificação psíquica, uma grande contenção do id, dos impulsos de morte, dos pensamentos negativos. Nós não podemos classificar os fiéis, os cristãos, como pessoas imperfeitas, porque todo ser humano é imperfeito. A questão ela é mais incisiva, ou seja, todo ser humano é imperfeito. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma vida ilibada ainda, tenha uma vida condizente com o que prega, mas o fato dela se esforçar para tomar um banho, se vestir bem, botar o seu perfumezinho, se alimentar, ir com a família na igreja, ir com a família no templo, isso já é terapêutico. Já é um fator estímulo. A libido ali é trabalhada. A essência ali é trabalhada. Então é sim importante os templos religiosos. Claro que dentro de um parâmetro consciencial, dentro de uma questão moral, o que tu fazes da tua vida é muito mais importante do que tu pregas. Não se prega apenas com os lábios, se prega com exemplo, com a palavra, com gestos, com respeito, com carinho, com a resiliência. Mas agora dizer que a psicanálise condena a religião, não condena. A psicanálise não condena ninguém. Ela não faz juízo moral de ninguém. Em próprio sete analítico, nós já ouvimos coisas de arrepiar, né, a carequinha do cabelo. Mas está dentro da subjetividade do paciente. Se está dentro da subjetividade do paciente, nós temos que respeitar. O paciente às vezes me trouxe um sonho, né, que sonhou que estava caminhando sob as águas. Sabemos ali de uma impressão minêmica, de um arquétipo, né, muito forte da imagem do Cristo. Se ela sonhou que está caminhando sob as águas, traz uma simbologia de que ela admira Jesus, admira o poder de andar sobre as águas, de levitar, de estar sobre a superfície dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus sentimentos airosos. Então por que tirar essa esperança da pessoa? Conte-me mais o sonho, eu perguntei. Como você caminhava sobre as águas? Você sentia leveza nos seus pés? Você sentia o vento batendo por cima? E o que tinha no fundo dessas águas? Inconsciente. O que você guarda no fundo dessas águas? O que você reflete sobre essas águas? O que você vive acima dessas águas e dentro dessas águas? Sabemos que existem vibrações que a natureza emite pelo som. Um cardume de peixes se comunicam por sons inaudíveis à presença humana. A formiguinha que rouba o açúcar do seu pote ou do pote da casa da sua avó, ela se comunica com outra formiguinha também por sons inaudíveis à percepção humana. O sol
a chama, se você colocar lá os aparelhos tecnológicos astronômicos da NASA, você vai ver que o Sol tem uma sonoridade. A Terra em si tem, cada planeta, uma sonoridade. Então nós somos vibrações. Nós somos um conglomerado de vibrações. E com esse conglomerado de vibrações, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa traz em subjetividade é importante numa análise. É importante saber o que está passando por dentro, seja ela a fantasia ou a realidade. O importante é que uma fantasia dita de uma forma comotiva, de comoção, de um complexo, fez um complexo paterno, fez um complexo materno, fez um complexo ideoafetivo, essa fantasia é uma realidade, dentro da realidade transporta subjetivamente no estado consciente egóico ou narcísico da pessoa ao qual relatou aquela fantasia no seu aspecto da idiosincrasia das suas sensações e inibações pessoais. Então eu posso ter uma fantasia que para mim é uma realidade, e eu posso ter uma realidade que para o outro é uma fantasia. Então, dentro do parâmetro da psicanálise, né, eu me lembro daquela parte do filme Método Perigoso, né? Jung fala para Freud, vai instalar a parede da sua estante, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. Mas como assim? Instalar a parede da estante? Sim, é um fenômeno de sensibilidade catalítica. E de repente, instala a parede. Jung disse, viu? E o Freud diz, não, mas isso é um psicodrama, tá? Não, mas não pode. Mas tenta ser sensato, é o calor, a estante, a parede, dentro do que nós estamos vivendo, não pode, não dá. Fadas no jardim, questões metafísicas, dentro do nosso trabalho, não pode, nós temos que manter a teoria da sexualidade. Jung pega e diz, vai acontecer novamente, instala novamente a parede e ocorre o fenômeno. Viu? Meu jovem, o que está acontecendo? Isso é uma espécie de derrocada da nossa profissão. Isso aconteceu no encontro de Freud e Jung em 1913, em 1907, 1908, nessa época, no escritório de Freud. E o que isso quer dizer? Há coisas que nós não dominamos. Há energias que estão além do nosso controle. Freud tinha uma postura naquela época necessária. Por quê? Porque a ciência naquela época era estritamente materialista. Mas com o tempo ele foi amadurecendo. Depois da dissessão de Jung ter abandonado a psicanálise por divergências teóricas, principalmente com relação à libido e principalmente com relação às pulsões sexuais e etc., Freud começa a pensar, opa, não existe só a teoria da sexualidade, ela existe, mas também o ser humano pensa dentro de um conglomerado da psicologia das massas. Há pessoas vibrando num partido político, há pessoas vibrando num centro religioso, há pessoas sofrendo com os enlaces da guerra. O ser humano tem pulsões que vai além da própria biologia molecular. Então, por isso que tem dentro dos trâmites psicanalíticos a frase dita por Ernest Jones, o psicanalista inglês, biógrafo, de Freud. A passagem de Jung na vida de Freud e da psicanálise dessexualizou a psicanálise e fez Freud pensar na antropologia, na sociologia e na psicologia de grupo. Nada é por acaso. Tudo o que acontece em tua vida tem um sentimento, um sentido e uma razão. Dessa forma, então, não vamos julgar as pessoas que vão à igreja, mesmo sendo terapeutas, mesmo sendo psicanalistas, mesmo sendo profidentes de outra religião. A igreja é um templo, como a biblioteca é um templo, onde segura as pessoas, canaliza as energias, harmoniza o ser, trabalha a essência. Quando a essência é trabalhada, muitas coisas ruins que viriam de uma catarse num vício se diminuem. Por isso, agradeço que existem templos e religiosos e igrejas na sociedade. Isso contém o avanço sistemático da civilização em sua primeira ordem primitiva e traz a união
com o universo.